Aqui agora eu vou mostrar mais um caso de abuso sexual. Abuso sexual no meio familiar. Nessa foto, um homem de 35 anos e a filha dele de 15. Esse homem está preso porque ele foi acusado de abusar sexualmente da filha. Isso aconteceu aqui em Varginha. E eu vou explicar mais uma vez o motivo de nós não mostrarmos o rosto desse homem, mesmo ele tendo confessado o crime diante da polícia. O que acontece, gente, que eu já falei várias vezes aqui, mas é sempre bom repetir, é que num caso desse tipo nós temos a obrigação de preservar a vítima, a integridade dessa vítima, que além de ser menor de idade, ela está certamente muito abalada, ela está certamente muito alterada psicologicamente, porque ela passou por momentos terríveis dentro de casa. Então, se eu identifico esse cidadão, indiretamente eu identifico a filha. Então nós não vamos mostrar o rosto desse homem, mas o fato é que ele já está no presídio e eu vou chamar a Lúcia Ribeiro para trazer os detalhes desse caso. Põe no Cidade. Essa mulher que preferiu não se identificar é tia da adolescente de 15 anos que denunciou o próprio pai. Ela era obrigada a manter relações sexuais com ele e também recebia ameaças. Ela ligou pra gente, era umas 10 e pouco, falando que estava sendo abusada. Até no entanto, a gente ficou assim, abusada do que tipo de abuso, né? Ela ligou chorando e a gente foi até o local onde que ela estava e chegando lá ela contou que o pai dela tava abusando dela há 5 anos, que estava ameaçando ela, que se ela não fizesse isso ele ia matar, que não ia deixar ela fazer as coisas. Então, pra gente foi um choque. Os abusos teriam acontecido em Varginha. Ainda de acordo com a tia, a família só ficou sabendo de tudo isso no último domingo, dia 24 de outubro, depois que a jovem teria tomado coragem para contar tudo o que passava. Ao ficar sabendo da história, os parentes maternos procuraram o homem que tem 35 anos e foi aí que outra confusão aconteceu. E nisso a gente desceu para conversar com ele, para perguntar se realmente era isso mesmo que ele estava fazendo. Ele não aceitou a gente perguntar para ele e veio agredir a gente com uma faca. No entanto, eu gritei pro meu marido, ó, ele tá com uma faca, e o meu marido deu uma capacetada no braço dele e ele veio para me atingir, para poder me dar uma facada. O caso foi parar na polícia e um boletim chegou a ser registrado. Na ocorrência, pelo menos 5 crimes foram apontados: ameaça, violência doméstica, estupro de vulnerável, lesão corporal, além de abuso sexual. No documento, ainda há um relato da vítima informando para os militares que chegou a ouvir do pai a frase: se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. No boletim de ocorrência, ainda consta que o homem confessou que mantinha relações sexuais com a filha há pelo menos 2 anos. Ainda de acordo com o documento, nesse mesmo dia, o suspeito ainda teria tentado se desfazer do próprio celular, que continha mensagens ameaçadoras enviadas para a própria filha. Bom, mas você deve estar se perguntando por que essa adolescente não estava morando com a mãe dela. Essa tia me explicou que quando a menina era pequena, ela morava com os pais na mesma casa. Só que o relacionamento deles acabou não dando certo. Inclusive, a mãe da adolescente teria contado para essa tia que chegou a sofrer agressões vindas do ex-companheiro. Depois disso, os dois se separaram e a menina foi morar com os avós maternos. Depois, ela teria ido para a casa dos avós paternos. E por último, já na adolescência, ela teria escolhido morar com o pai. Só que até então era um relacionamento que parecia normal entre pai e filha. Só que de um tempo para cá, a jovem teria começado a ser ameaçada pelo pai, impedida de ficar ou sair com outras pessoas. Até ela falou pra mim que não deixava ela sair com o próprio namorado pra ir comer um lanche, tomar um sorvete. Então, aquilo já começou a ser estranho, porque se ela tem um namorado, então ela
tem que, nem que for ali na pracinha, sentar, conversar com o namorado, mas ele não deixava, ele tinha um ciúmes muito controlador com ela. A mulher contou ainda que a sobrinha prestou depoimento e que já passou por exame de corpo de delito. Enquanto vive esse pesadelo que por hora parece ter chegado ao fim, a adolescente está morando na casa de outra tia. A informação é que essa parente vai entrar com pedido na justiça pela guarda dessa jovem. Já o suspeito foi preso em flagrante por ameaça e violência psicológica. E segundo a Polícia Civil, ele já foi levado para o presídio de Varginha, onde está à disposição da justiça. É muito ruim, porque como a própria família dele não está apoiando ela, só está apoiando ele. Então é muito complicado, é muito constrangedor. E como que ela tá, né? Ela como vítima, depois de toda essa situação, já ter sido obrigada a fazer sexo com o próprio pai, né? E ter recebido tanta ameaça. Como que ela tá hoje? Então ela tá muito abalada. No entanto, ela não tá mais conversando com a gente, ela se fechou um pouco. Então ela vai começar a passar por psicólogo para poder auxiliar ela, porque ela tá muito abalada mesmo. Bom, me chamou a atenção uma declaração dessa tia que gravou com a nossa equipe, de que a família do pai está preocupada com ele, com o cidadão que está preso e que já confessou ter abusado da filha esse tempo todo. A família, então, não adianta essa menina querer procurar abrigo lá, que ela não vai conseguir. E eu espero do fundo do meu coração que tenha havido aí um engano, uma falha na comunicação entre essas duas famílias, porque se de fato a família desse homem tomou essa postura diante dessa situação, é preocupante. É mais preocupante do que eu imaginava. Então tomara que tenha acontecido uma falha na comunicação entre esse pessoal, porque não é possível que diante de tudo isso, diante de uma confissão desse cidadão, ele ter confessado até que quebrou o celular para poder acabar com as provas das conversas que ele teria com a filha, ainda tenha pessoas que deveriam zelar pelo bem dessa adolescente, que se preocupem mais com ele do que com a vítima nesse caso todo. No meu modo de ver, no meu modo de entender as coisas, de entender a vida, um cidadão que faz isso com a própria filha, ele não é digno de nada. Ele não é digno nem de ódio, nem de pena, nem de dó, que para mim é um dos piores sentimentos que existe. Não, de nada. Ele é digno de ficar preso. Ele é digno de ficar recluso. E ainda fica preso, como eu falei outro dia aqui, né? Aí o governo ainda tem um gasto maior, porque tem que deixar ele isolado, não pode colocar ele com os outros presos, porque se coloca lá, a gente já sabe o que acontece, tem que dar atenção especial, aí advogado alega que o rapaz está com transtorno disso, transtorno daquilo, aí é aquela coiseira, e aí a coisa vai caminhando até soltar o criminoso, né? Eu espero que não aconteça isso nessa situação. O nosso desejo de força para essa jovem, que ela possa ter força para seguir a vida, para continuar, para fazer os tratamentos, para ter a cabeça no lugar e superar tudo isso que aconteceu, pelo menos nesses últimos 5 anos, como ela relatou para os familiares que relataram para a polícia também. E ela só vai conseguir isso como? Com o suspeito preso. Com esse que se diz pai, que pelo que eu percebo não tem nada de pai, é um criminoso, é um monstro que oferecia todos os riscos para adolescente dentro de casa, só vai acontecer se ele continuar preso.